Olha, eu vou começar esse vídeo com uma pergunta que vai doer um pouquinho. Você tem coragem de ouvir a verdade nua e crua sobre o que as pessoas realmente pensam do seu comportamento, mas nunca vão ter a coragem de te dizer na cara? Porque eu tenho uma revelação clínica para você, baseada em anos de consultório, que vai desmantelar completamente essa ideia romântica de que envelhecer é só ganhar sabedoria e ficar bonita com cabelo grisalho. Tem algo muito mais profundo acontecendo. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te entregar o segredo que separa as mulheres que envelhecem com elegância daquelas que vamos dizer que não envelhecem tão bem assim. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Antes de mais nada, quero que você faça uma coisa por mim. Se inscreva nesse canal agora, aperte o sininho para não perder nenhum vídeo e me diga aqui nos comentários. Doutora Andréa, alguma vez alguém já te disse que você mudou com a idade? Vamos lá, quero saber. E compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir essas verdades tanto quanto você. Sabe qual é o maior problema de envelhecer? Não são as rugas, não é a menopausa, não é nem a pressão alta que resolve aparecer do nada. O maior problema é que as pessoas ao nosso redor começam a nos tratar como porcelana chinesa, aquela coisa frágil que ninguém quer quebrar. Então elas sorriem, acenam com a cabeça, concordam com tudo que a gente diz e saem de perto pensando: meu Deus, como ela mudou. E adivinha? Ninguém vai ter a coragem de te contar o que realmente está acontecendo. Sou Andréa Vermont, médica psiquiatra há mais de 30 anos e já atendi milhares de mulheres que chegaram no meu consultório dizendo: doutora, por que as pessoas estão se afastando de mim? E quando eu começo a fazer as perguntas certas, a verdade vem à tona. Existe um conjunto de comportamentos 10, para ser mais precisa, que vão se instalando de mansinho na nossa personalidade conforme envelhecemos e que funcionam como repelente de gente. Pior, a gente nem percebe que está fazendo isso. Vou te contar uma história real. Mudei o nome para proteger a privacidade, óbvio. Conheci a Marília quando ela tinha 58 anos. Mulher inteligentíssima, advogada bem-sucedida, sempre foi o centro das atenções em qualquer reunião. Chegou no meu consultório porque as filhas tinham parado de visitá-la com frequência, as amigas sumiam quando ela ligava e até os colegas de trabalho inventavam desculpas para não almoçar com ela. Doutora, eu não mudei nada, continuo sendo a mesma pessoa de sempre. Ela me disse: mentira, ela tinha mudado, e muito, só que ela era a única que não conseguia ver. Depois de 3 sessões, ficou cristalino. Marília tinha desenvolvido todos os 10 comportamentos que eu vou te apresentar hoje. E o mais interessante, quando eu comecei a apontar cada um deles, sabe o que ela disse? Mas eu sempre fui assim. Não, minha querida, você não foi. Esses comportamentos foram se infiltrando na sua personalidade como mofo numa parede velha. Devagarzinho, imperceptível, mas devastador. Aqui vai um dado científico que você precisa saber. A neuroplasticidade, que é essa capacidade linda do nosso cérebro de mudar e criar novos caminhos neurais, não tem prazo de validade. Ela funciona aos 20, aos 40, aos 60, aos 80 anos. Mas tem um porém. Se a gente não fica atenta, os circuitos antigos começam a dominar o jogo. Ficamos presas em padrões automáticos. E alguns desses padrões, eles fazem a gente ficar chata, desagradável, afastam as pessoas e ninguém vai ter coragem de te dizer. Então respira fundo, porque o que vem agora pode incomodar, pode doer, mas eu prometo que vai libertar. Porque tomar consciência é o primeiro passo para a mudança. E se tem uma coisa que eu aprendi em 3 décadas de profissão, é que a verdade, por mais dura que seja, sempre empodera mais do que a mentira gentil. A tendência compulsiva de viver no passado. Vamos começar pelo comportamento que mais escuto nos relatos de familiares e amigos de pacientes.
a tendência compulsiva de viver no passado. Percebe como algumas mulheres, conforme envelhecem, transformam cada conversa num passeio pela memória? Ah, no meu tempo, quando eu era jovem, antigamente as coisas eram melhores. Toda santa conversa vira um túnel do tempo. Entenda uma coisa, não tem problema nenhum ter nostalgia. É gostoso relembrar, faz parte da nossa história. O problema acontece quando todas as conversas giram em torno do passado. Quando você não consegue mais se conectar com o presente. Quando cada assunto novo que alguém traz vira pretexto para você contar pela milésima vez aquela história de quando você conheceu seu marido, ou de quando seus filhos eram pequenos, ou de como as coisas eram melhores antigamente. Deixa eu te explicar o que acontece no cérebro. Com o passar dos anos, especialmente se não estimulamos a neuroplasticidade com experiências novas, o córtex pré-frontal começa a buscar referências conhecidas. É mais fácil, é mais confortável. O cérebro economiza energia recorrendo às memórias consolidadas do que criando novas conexões. Então você fica presa num loop. E esse loop entedia as pessoas ao seu redor, principalmente os mais jovens. Tive uma paciente, a Carmen, 62 anos, que tinha esse comportamento elevado à milésima potência. As netas pararam de visitá-la porque, segundo elas, a vovó só fala do passado, nunca pergunta sobre a nossa vida. Carmen ficou indignada quando ouviu isso, mas eu pergunto sim. Ela protestou. Então eu pedi para ela gravar as conversas durante uma semana. Sabe o que aconteceu? A cada pergunta que ela fazia para as netas sobre a vida delas, em menos de 2 minutos ela puxava a conversa de volta para o passado dela. Ah, você está estudando biologia? Que legal. Sabia que quando eu era jovem eu também queria estudar biologia? Mas aí eu conheci seu avô e pronto, perdeu a conexão. Aqui vai uma verdade incômoda. As pessoas querem ser vistas, elas querem ser ouvidas. Quando você transforma toda a conversa numa narrativa sobre você mesma e seu passado glorioso, você está mandando uma mensagem subliminar. A minha vida é mais interessante que a sua. Meu passado é mais importante que seu presente. E adivinha o que acontece? As pessoas fogem. Olha, vou fazer uma pausa aqui para um exercício prático. Pega um papel e uma caneta. Pensa na última conversa significativa que você teve com alguém, pode ser filho, neta, amiga, vizinha, tanto faz. Agora responde honestamente. Quantas vezes você trouxe o passado para a conversa? Quantas vezes você interrompeu a narrativa da outra pessoa para contar uma história sua de antigamente? Se a resposta for mais de 3 vezes numa conversa de 30 minutos, minha querida, você está com esse comportamento instalado. E tem mais. Esse vício de viver no passado vem acompanhado de algo ainda mais tóxico, a comparação destrutiva. No meu tempo, as mulheres eram mais recatadas. Antigamente, os jovens tinham mais respeito. Na minha época, a gente não precisava de psicólogo para tudo. Essas frases não demonstram sabedoria. Elas demonstram rigidez cognitiva. E rigidez cognitiva afasta as pessoas mais rápido que alho afasta vampiro. 2. Transformar cada encontro numa sessão de reclamações. Agora, a segunda coisa feia que você pode estar fazendo. Transformar cada encontro numa sessão de reclamações. Eu chamo isso de síndrome do disco arranhado. Sabe aquele disco de vinil antigo que ficava repetindo o mesmo trecho da música sem parar? Pois é. Algumas mulheres, quando envelhecem, viram isso, reclamam da saúde, reclamam do país, reclamam do clima, reclamam dos vizinhos, reclamam dos preços, reclamam de tudo. E o pior, reclamam das mesmas coisas todos os dias. Presta atenção numa coisa. Existe diferença entre desabafar e vomitar. Desabafar é quando você compartilha uma frustração, recebe acolhimento e segue em frente. Vomitar é quando você despeja suas queixas em cima de todo mundo, todo dia, sem parar, sem filtro, sem se importar se a pessoa do outro lado está saturada. Eu vejo muito isso no consultório.
A pessoa chega e começa, ai doutora, meu joelho está doendo tanto. E sabe que piorou? O tempo está muito seco. E a vizinha fez barulho ontem de novo. E os preços do mercado estão um absurdo. E minha filha não me liga com frequência. 15 minutos se passam e ela ainda está na ladainha. Eu, que sou paga para ouvir, às vezes preciso interromper. Agora imagina as pessoas que convivem com você de graça. Aqui vai um dado que poucos conhecem. Reclamação crônica muda a química cerebral. Cada vez que você reclama, seu cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse. E sabe o que o cortisol faz? Ele reforça as conexões neurais negativas. Ou seja, quanto mais você reclama, mais fácil fica reclamar. Você literalmente treina seu cérebro para enxergar o lado ruim de tudo. Vira um vício neurológico. E as pessoas ao seu redor sentem isso. Ninguém quer ficar perto de quem só exala negatividade. É como sentar ao lado de alguém fumando um charuto fedorento. Você até aguenta por educação, mas vai procurar a primeira oportunidade de sair de perto. Eu costumo dizer para minhas pacientes, se você não agregou valor na vida de alguém hoje, você virou peso. E peso, minha filha, a gente tira das costas na primeira oportunidade. Conheci a Berenice numa palestra. Ela tinha 67 anos e me abordou no intervalo. Doutora, por que as pessoas não gostam de mim? Comecei a conversar com ela. Em 10 minutos, ela tinha reclamado do trânsito para chegar no evento, da temperatura do ar-condicionado, da qualidade do café, do barulho das pessoas conversando e de como as palestras eram melhores antigamente. 10 minutos. Eu olhei para ela e perguntei, Berenice, você percebe o padrão? Ela me olhou sem entender. Então eu disse, você acabou de me dar 10 motivos para eu querer sair de perto de você. Parece cruel, talvez, mas foi libertador. Berenice chorou, me agradeceu e começou um processo de autoconsciência que mudou completamente a dinâmica das relações dela. 6 meses depois, ela me mandou uma mensagem. Dror, Andréia, minhas amigas voltaram, meus filhos estão ligando mais. E sabe por quê? Porque eu parei de ser um aspirador de alegria. Perfeito, né? Aspirador de alegria é exatamente isso que a reclamação crônica faz com você. Transforma você numa pessoa que suga a energia boa de qualquer ambiente. E ninguém quer isso. Ninguém merece isso. Nem você mesma. Então, faz o seguinte exercício. Durante uma semana, toda vez que você for reclamar de alguma coisa, anota num caderninho. No final da semana, conta quantas reclamações você fez. Se passar de 5 por dia, minha querida, você está nessa e precisa mudar urgente. 3. A obsessão por doenças e sintomas. Mas calma, porque tem uma terceira coisa feia que eu preciso te contar. E essa aqui é especialmente cruel. A obsessão por doenças e sintomas. Olha, eu sou médica. Sei que depois dos 50, 60 anos, o corpo começa a dar seus sinais. Aparece uma dorzinha aqui, um incômodo ali, a pressão sobe, o colesterol teima em não baixar. Tudo isso é real. O problema é quando a mulher transforma a saúde, ou melhor, a falta dela, no assunto principal da vida. Tem gente que acorda pensando em doença, almoça falando de doença, passa a tarde no WhatsApp trocando mensagens sobre remédios e sintomas. Janta relatando cada detalhe do último exame e vai dormir planejando a próxima consulta médica. A vida inteira gira em torno do adoecimento. E isso, minha amiga, é uma prisão. Eu tive uma paciente chamada Glória, 61 anos, que chegou no consultório porque estava tendo crises de ansiedade. Na primeira sessão, ela me contou que tinha sido diagnosticada com hipotireoidismo há 5 anos. Ok, nada demais, é super comum. Mas sabe o que aconteceu? Glória tinha transformado a tireoide no centro da existência dela. Cada sintoma que ela sentia, cansaço, irritação, variação de peso, insônia, era culpa da tireoide. Ela entrou em grupos de WhatsApp sobre tireoide, seguia influencers que falavam sobre tireoide, comprava livros sobre tireoide. Parece exagero, pois foi exatamente o que aconteceu. As filhas dela me procuraram antes porque estavam preocupadas.
Doutora, nossa mãe só fala de doença. Não conseguimos mais ter uma conversa normal com ela. Cada ligação vira um relatório médico. E sabe o pior? Glória estava fisicamente bem. A tireoide estava controlada com medicação, mas ela tinha construído uma identidade em torno da doença. Tinha virado a pessoa doente. E isso dava a ela um papel social. Recebia atenção, cuidado, preocupação. O problema é que as pessoas cansam. A atenção é um recurso finito. Vou te contar um segredo clínico. Existe uma diferença gigantesca entre ter uma doença e ser a doença. Quando você tem uma doença, você faz o tratamento, cuida da saúde, mas continua vivendo. Quando você é a doença, toda a sua identidade se dissolve naquele diagnóstico. Você para de ser a Glória que adora cozinhar, que faz crochê, que conta piadas. Você vira a Glória da tireoide. E isso é um empobrecimento existencial brutal. Do ponto de vista neurológico, acontece algo fascinante e assustador ao mesmo tempo. Quanto mais você foca nos sintomas, mais você os amplia. É o que chamamos de viés de confirmação. Seu cérebro começa a buscar evidências que confirmem que você está doente. Qualquer formigamento vira algo grave. Qualquer cansaço é sinal de que algo está errado. E você entra num loop de hipervigilância que piora tudo, inclusive os sintomas reais. Olha, não estou dizendo para ignorar problemas de saúde. Longe disso. Estou dizendo que existe vida além dos sintomas. Existe conversa além dos remédios. Existe identidade além do diagnóstico. E se você quer que as pessoas continuem ao seu redor, precisa oferecer mais do que um boletim médico. Faz assim. Da próxima vez que você encontrar alguém, se desafie. Tente ter uma conversa de pelo menos 15 minutos, sem mencionar nenhuma doença, nenhum sintoma, nenhum remédio. Conseguiu? Parabéns, você ainda está no controle. Não conseguiu? Cuidado, o comportamento já se instalou. 4. A necessidade obsessiva de aconselhar. E já que estamos nessa seara desconfortável das verdades que ninguém conta, vamos para a quarta coisa feia. A necessidade obsessiva de aconselhar. Minha Nossa Senhora, essa aqui é campeã de reclamações nos consultórios de terapia familiar. A sogra que dá palpite em tudo. A mãe que não consegue se calar quando a filha toma decisões. A avó que sabe mais sobre criação de filhos do que a própria mãe da criança. Entenda, acumular experiência de vida é maravilhoso. Ter vivido décadas, ter passado por situações variadas, ter aprendido com erros e acertos, isso é um patrimônio valiosíssimo. O problema acontece quando você acha que sua experiência é a única válida. Quando você acredita que, porque algo funcionou para você há 30 anos, vai funcionar para sua filha hoje. Quando você não consegue ficar calada e deixar os outros aprenderem por conta própria. Pensa comigo, o mundo que você viveu aos 20 anos é o mesmo mundo que sua filha ou neta vive hoje? Claro que não. As relações mudaram, o mercado de trabalho mudou, a tecnologia mudou, os valores sociais mudaram. Mas tem mulher que simplesmente não consegue aceitar isso. Insiste em aplicar receitas antigas para problemas novos. E quando a receita não funciona, ainda tem coragem de dizer: você não seguiu meu conselho direito. Conheci a Tereza, 59 anos, que quase destruiu a relação com a filha única por causa dessa obsessão de aconselhar. A filha tinha se separado do marido e estava refazendo a vida. Tereza não conseguia aceitar. Dava palpite em tudo. Nas roupas que a filha usava, muito ousadas para uma mulher separada. Nos aplicativos de relacionamento. No meu tempo, a gente conhecia pessoas pessoalmente, na forma de criar os netos. Você está mimando demais. A filha explodiu num jantar de família. Mãe, você não confia em nada que eu faço. Eu tenho 35 anos e você me trata como se eu tivesse 15. Tereza ficou arrasada, veio ao consultório destruída. Doutora, eu só quero o bem dela. Só estou tentando ajudar com minha experiência. E aí eu fiz a pergunta que mudou tudo.
Tereza, sua filha, pediu sua ajuda? Silêncio, porque a ajuda não pedida tem outro nome, invasão. Essa frase detonou algo na Tereza. Ela nunca tinha pensado dessa forma. Achava que, como mãe, tinha o direito, quase a obrigação de guiar a filha. Mas obrigação de quem? Direito baseado em quê? Ser mãe não te dá passe livre para invadir a autonomia de um adulto. E aqui vai uma verdade dura. Seus filhos adultos não precisam de você da mesma forma que precisavam quando eram crianças. E está tudo bem. O problema é que muitas mulheres, quando os filhos crescem e ganham autonomia, sentem um vazio e tentam preencher esse vazio reassumindo um papel que não cabe mais. O de guia, de conselheira, de a pessoa que sabe mais. Isso não é amor, é controle disfarçado de cuidado. Existe um conceito lindo que uso muito na minha prática clínica: confiança na competência do outro. Significa acreditar que a pessoa que você ama tem capacidade de tomar suas próprias decisões, mesmo que sejam diferentes das suas, mesmo que na sua opinião estejam erradas. Porque adivinha? Errar também faz parte do aprendizado. E você não pode, não deve roubar isso de ninguém. Então faz esse exercício comigo. Conta quantas vezes por semana você dá conselhos não solicitados. Conselhos que ninguém pediu, mas você achou importante dar. Se a conta passar de 3, você está invadindo. E invasão afasta pessoas, sempre. 5. A competição velada com mulheres mais jovens. Chegamos agora na quinta coisa feia. E essa aqui é particularmente dolorosa de reconhecer. A competição velada com mulheres mais jovens. Olha, eu vou ser muito direta nisso. Envelhecer numa sociedade que idolatra a juventude não é fácil. A gente vê os padrões de beleza excluindo mulheres acima de 40, 50 anos. A gente sente a pressão para parecer mais jovem, mais magra, mais bem conservada, como se fôssemos compotas, né? Toda essa pressão é real e cruel. Mas sabe o que é pior do que lidar com essa pressão externa? É quando internalizamos essa competição e começamos a ver mulheres mais jovens como ameaças. Quando a gente não consegue elogiar genuinamente uma mulher de 30 anos, sem adicionar ela é bonita, mas espera ela chegar nos 50. Ela é inteligente, mas ainda é muito novinha, não tem experiência. Ela está feliz agora, mas vai ver quando a vida apertar. Esse comportamento é feio, é pequeno. É o resultado de uma autoestima corroída pela comparação. E as pessoas percebem, principalmente as pessoas mais jovens, que são alvos dessas farpas envenenadas. Atendi a Luciana, 64 anos, executiva aposentada, que tinha desenvolvido esse padrão de forma agressiva. No trabalho, ela competia com as colegas mais jovens de um jeito que beirava o patético. Desqualificava ideias novas, debochava de propostas inovadoras, usava a experiência como arma para diminuir quem tinha menos tempo de carreira. Quando se aposentou, achou que o problema ia acabar, mas levou o comportamento para a vida pessoal. Começou a competir com a nora, com as primas mais jovens, até com as vendedoras das lojas que frequentava. Qualquer mulher mais jovem virava uma competidora em potencial. E sabe o resultado? Solidão. As pessoas pararam de incluí-la nos eventos, deixaram de convidá-la para almoços, porque ninguém aguenta ficar perto de quem está constantemente tentando provar que é melhor, mais experiente, mais sábia. Aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa competir com ninguém. Não existe troféu para a mulher mais bem-sucedida depois de 60. Não existe medalha para a que envelheceu melhor. Cada mulher está na sua própria jornada, no seu próprio ritmo, com seus próprios desafios. E a conquista dela não diminui em nada a sua. Do ponto de vista neuropsicológico, a competição ativa o sistema de ameaça no cérebro. Você literalmente entra em modo de defesa o tempo todo. E isso é exaustivo.
Consome energia cognitiva que poderia estar sendo usada para coisas muito mais interessantes, como cultivar amizades genuínas, desenvolver hobbies novos ou simplesmente curtir a vida. Sabe o que acontece quando você para de competir e começa a colaborar? Quando você elogia genuinamente uma mulher mais jovem sem ressalvas? Quando você celebra as conquistas dela ao invés de diminuí-las? Magia. As portas se abrem, as relações se aprofundam e você, acredite, se sente muito melhor consigo mesma. Experimento para você. Durante uma semana, sempre que encontrar uma mulher mais jovem, pode ser na rua, no mercado, no trabalho, na família, faça um elogio genuíno, sem más, sem comparações, sem farpas, apenas um elogio sincero. E observe como você se sente depois. Observe também como a dinâmica das relações muda. 6. Colecionar mágoas. Vamos agora para a sexta coisa feia. E essa aqui tem tudo a ver com algo que eu chamo de colecionismo de mágoas. Presta atenção nesse padrão. Tem mulher que guarda mágoas como se fossem troféus. Aquela discussão que aconteceu há 20 anos, ela lembra de cada detalhe. Aquela vez que alguém a magoou, está fresquinho na memória, como se tivesse acontecido ontem. E mais, ela traz essas histórias à tona em qualquer oportunidade, como se fossem medalhas de guerra. Você se lembra quando você me disse aquilo? Naquele Natal de 1998, você me humilhou na frente de todo mundo. Eu nunca vou esquecer o que você fez comigo. Essas frases funcionam como âncoras emocionais que mantém você e seus relacionamentos presos no passado. E pior, mantém você presa num papel de vítima perpétua. Olha, eu não estou dizendo que você precisa esquecer mágoas legítimas. Não estou pedindo para você fingir que certas coisas não aconteceram. O que estou dizendo é que existe uma diferença enorme entre reconhecer que você foi ferida e construir sua identidade em torno dessas feridas. Conheci a Neuza numa sessão de terapia de casal que, na verdade, virou individual porque o marido dela desistiu. Neuza tinha 56 anos e guardava ressentimentos de coisas que tinham acontecido há 3 décadas. O marido tinha esquecido o aniversário dela em 1991. Em 1991. E ela ainda cobrava isso. Usava como munição em qualquer discussão. Você nunca me valorizou. Lembra daquele aniversário que você esqueceu? O marido estava exausto. Não porque fosse um santo longe disso, mas porque não aguentava mais pagar eternamente por erros que tinha cometido há 30 anos. Doutor, eu já pedi desculpas milhões de vezes. Mudei, melhorei, mas para ela nada é suficiente. Ela não quer resolução. Ela quer guardar a mágoa como um tesouro. E sabe de uma coisa? Ele tinha razão. Neuza tinha transformado as injustiças sofridas numa espécie de identidade. Ela era a mulher que sofreu, a esposa, negligenciada. E de forma inconsciente, ela precisava manter essas narrativas vivas. Porque sem elas, quem ela seria? Do ponto de vista da neurociência, acontece algo muito interessante. Cada vez que você relembra um evento traumático ou doloroso, seu cérebro reconsolida essa memória. E nessa reconsolidação, você pode tanto enfraquecer a carga emocional, quanto fortalecer, tolar e lacerar. Quando você fica ruminando mágoas, recontando histórias de injustiças, você está reforçando essas conexões neurais. Está literalmente mantendo a dor viva e ativa. Aqui vai uma verdade que pode libertar você. Perdoar não é sobre a pessoa que te machucou, é sobre você, é sobre soltar o peso, é sobre não carregar essa mochila de ressentimentos que só te deixa curvada e amargurada. Perdoar é um ato de amor próprio, não de generosidade com o outro. E olha, tem gente que não merece perdão, tem situações que são imperdoáveis. Mas mesmo nesses casos, você pode escolher não carregar mais aquela dor como bandeira,
pode escolher se libertar. Porque enquanto você estiver presa no que fizeram com você há 20, 30 anos, você não está vivendo o presente. E o presente é tudo que você tem de verdade. Faz esse exercício. Escreve numa folha todas as mágoas que você ainda carrega. Todas, desde as pequenas até as gigantes. Depois, ao lado de cada uma, escreve há quantos anos você está carregando aquilo. E finalmente responde: o que essa mágoa está me custando hoje? Relacionamentos, paz de espírito, alegria. Quando você enxerga o custo real de guardar ressentimento, fica mais fácil soltar. 7. A síndrome do eu sacrifiquei minha vida por você. Chegamos na 7ª coisa feia. E essa é especialmente comum em mulheres que foram mães, a síndrome do eu sacrifiquei minha vida por você. Olha, criar filhos exige sacrifícios. Isso é fato, né? Você abre mão de sono, de tempo, de dinheiro, às vezes de carreira, de sonhos pessoais. Isso tudo acontece. O problema é quando você usa esses sacrifícios como moeda de troca, como forma de controle, como argumento em discussões. Eu larguei tudo para cuidar de você. Eu poderia ter feito faculdade, mas preferi me dedicar a ser mãe. Eu sacrifiquei minha vida inteira por vocês e agora vocês nem me visitam. Essas frases são bombas emocionais que explodem qualquer possibilidade de relação saudável. Primeiro, porque colocam uma dívida impagável nos filhos. Como alguém pode pagar de volta o sacrifício de uma vida inteira? Impossível. Segundo, porque transformam o amor em transação. Eu te dei minha vida, então você me deve obediência, atenção, presença e amor. Minha querida, não funciona assim. Amor não é balcão de negócios. Tive uma paciente, a Sônia, 67 anos, que tinha desenvolvido esse padrão ao extremo. Ela tinha 3 filhos adultos que mal a visitavam. Quando vinha ao consultório, passava a sessão inteira listando todos os sacrifícios que tinha feito. Doutora, eu parei de trabalhar para criá-los. Eu não viajei, não comprei roupa para mim, não tive tempo para nada. Tudo que eu fiz foi por eles. E então vinha a bomba. E agora eles me abandonaram. Mas quando eu comecei a investigar as dinâmicas familiares, descobri que os filhos não tinham abandonado nada. Eles ligavam, visitavam com frequência razoável, convidavam a mãe para eventos. O problema é que Sônia tinha uma expectativa impossível. Queria que os filhos dedicassem a vida a ela, da mesma forma que ela, segundo ela própria, tinha dedicado a vida a eles. Queria ser o centro. E qualquer coisa abaixo disso era interpretado como abandono. Num dos nossos encontros, eu perguntei: Sônia, quando você escolheu ser mãe, você fez isso pensando em receber de volta ou pensando em dar? Ela ficou desconcertada. Mas é natural que os filhos cuidem dos pais quando eles envelhecem. Cuidem, sim, mas dediquem a vida inteira. Deixem de viver para te servir. Aqui vai uma verdade fundamental sobre maternidade. Filhos não são investimentos. Você não planta filhos para colher cuidados na velhice. Você não deposita amor esperando sacar atenção depois. Filhos são pessoas com vidas próprias, com sonhos próprios. E o trabalho de uma mãe saudável é justamente preparar os filhos para viverem suas vidas, não para viverem em função da sua. E sabe o que acontece quando você para de cobrar? Quando você para de jogar na cara o sacrifício que fez? As pessoas se aproximam. Porque ninguém gosta de ficar perto de quem está constantemente cobrando dívidas emocionais. É cansativo, é sufocante, é manipulador. Faz esse exercício. Pensa em quantas vezes no último mês você mencionou os sacrifícios que fez pelos filhos. Quantas vezes você usou o passado como forma de gerar culpa no presente. Se a resposta for mais de 0, você precisa parar agora. Porque cada vez que você faz isso, você afasta mais as pessoas que você ama. 8. A inveja travestida de preocupação. Vamos para a 8ª coisa feia. E essa dói, porque envolve algo que a maioria não quer admitir. A inveja travestida de preocupação.
Já percebeu como tem gente que demonstra preocupação com suas conquistas de um jeito esquisito? Nossa, você comprou um carro novo? Não sei se foi uma boa ideia, com a economia assim. Você está viajando de novo? Cuidado para não gastar demais. Você emagreceu tanto? Tomara que não esteja doente. Parece preocupação, mas é inveja. É a incapacidade de celebrar genuinamente as conquistas dos outros. E conforme algumas mulheres envelhecem, especialmente se estão insatisfeitas com as próprias vidas, esse comportamento se intensifica. Porque é mais fácil diminuir a alegria do outro do que enfrentar a própria frustração. Conheci a Marisa, 61 anos, que tinha esse padrão tão instalado que não conseguia dar um parabéns sem adicionar uma sombra de preocupação. A sobrinha passou num concurso? Parabéns, mas servidor público não ganha tão bem assim, né? A vizinha reformou a casa? Ficou linda, mas será que não gastou demais? Tomara que não fique endividada. A amiga começou a namorar? Que bom, mas nessa idade tem que ter cuidado, viu? Os homens só querem aproveitadoras. As pessoas começaram a se afastar. Pararam de contar novidades para Marisa porque sabiam que, ao invés de receberem celebração, receberiam um balde de água fria disfarçado de prudência. E quando Marisa finalmente percebeu o padrão depois de 3 sessões onde eu devolvi para ela as próprias falas, ela ficou horrorizada. Doutora, eu não sou uma pessoa má. Eu realmente me preocupo. E aí eu fiz a pergunta que mudou tudo. Marisa, você consegue se lembrar da última vez que você celebrou genuinamente uma conquista de alguém sem adicionar nenhum mas, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma ressalva? Silêncio. Ela não conseguia lembrar. A verdade é que Marisa estava profundamente insatisfeita com a própria vida. Tinha sonhos não realizados, mágoas não resolvidas. E quando via pessoas conquistando coisas, isso mexia com as feridas dela. Então ela atacava não de forma direta. Isso seria óbvio demais. Ela atacava com preocupação, com conselhos prudentes, com alertas preventivos. Do ponto de vista psicológico, isso se chama projeção. Marisa projetava nas conquistas dos outros suas próprias frustrações. E dessa forma conseguia manter a ilusão de que o problema não era com ela, mas com as escolhas imprudentes dos outros. Aqui vai uma verdade libertadora. A felicidade dos outros não diminui a sua. Não existe um estoque limitado de alegria no universo, onde se alguém pega um pouco, sobra menos para você. Quando você consegue celebrar genuinamente as conquistas de outra pessoa, você está ampliando sua própria capacidade de alegria, está treinando o seu cérebro para enxergar possibilidades ao invés de ameaças. Então faz assim, durante 2 semanas, toda vez que alguém te contar uma boa notícia, você vai responder apenas com celebração, sem mais, sem cuidado, sem preocupação. Apenas que maravilhoso, estou feliz por você. E observa como isso muda não só a relação com as pessoas, mas também como você se sente consigo mesma. 9. A autovitimização constante. 9ª coisa feia. E essa aqui tem relação direta com a forma como você encara o próprio envelhecimento. A autovitimização constante. Eu já estou velha. Ninguém me quer mais. Na minha idade não dá mais para fazer isso. Eu já passei da época de ser feliz. Essas frases são sentenças de prisão perpétua que você está decretando para si mesma. Olha, envelhecer tem seus desafios. Óbvio, o corpo muda, a energia não é a mesma, algumas portas se fecham, isso é real. Mas tem uma diferença gigantesca entre reconhecer limitações e se entregar a elas como se fossem destino inevitável. Tem uma diferença entre meu joelho dói, então vou procurar exercícios adequados, e meu joelho dói, então minha vida acabou. A autovitimização é uma armadilha confortável, porque quando você se coloca no papel de vítima, você tira de si mesma qualquer responsabilidade por mudança. Eu já tô velha, não posso fazer nada. Pronto, acabou. Você se isentou de lutar, de tentar, de viver. E o pior,
você passa essa mensagem para todo mundo ao seu redor. Sintam pena de mim. Eu sou uma vítima da idade. E as pessoas, coitadas, no começo até sentem pena mesmo. Fazem colo, acolhem, mas com o tempo cansam. Por quê? Ninguém consegue carregar eternamente o peso emocional de alguém que se recusa a levantar. Tive uma paciente, a Dalva, 58 anos, que tinha transformado a idade numa desculpa universal. Não conseguia emagrecer? Culpa da idade. Não arrumava emprego? Idade. Não tinha amigos? Idade. Filho se afastou? Idade. Tudo era culpa da idade. Em 3 sessões, ela tinha falado na minha idade mais de 50 vezes. 50. E num determinado momento eu a interrompi e disse: Dalva, você tem 58 anos ou 158. Porque, pelo jeito que você fala, parece que está no século X. Ela riu, mas depois chorou. Doutora, é que eu sinto que minha vida acabou. E aí foi que o trabalho real começou. Porque sabe o que estava por trás dessa autovitimização toda? Medo. Medo de tentar e falhar. Medo de se expor e ser rejeitada. Medo de investir em si mesma e descobrir que o problema não era a idade, mas a própria inércia. É mais confortável culpar a idade do que enfrentar esses medos. Aqui vai um dado científico que precisa entrar na sua cabeça. A neuroplasticidade não tem data de validade. Seu cérebro é capaz de mudar, aprender, criar novas conexões aos 60, 70, 80 anos. Tem pesquisas com pessoas que aprenderam novos idiomas depois dos 70, que começaram novas profissões depois dos 60, que encontraram amor depois dos 80. A questão não é se você pode, a questão é se você quer. E se você ficar se colocando no papel de vítima da idade, a resposta vai ser sempre não. Porque vítima não age, vítima sofre. E sofrer, minha querida, é muito mais fácil do que lutar. Então faz esse exercício durante 1 mês. Toda vez que você for usar a idade como desculpa, substitui por uma ação. Ao invés de eu já estou velha para isso, pergunte: como eu posso adaptar isso para a minha realidade atual? Ao invés de nessa idade não dá mais, pergunte: qual é o primeiro passo que eu posso dar? Muda a narrativa, muda a vida. 10. A rigidez emocional e comportamental. E finalmente chegamos na 10ª coisa, feia, talvez a mais sutil e por isso mesmo a mais perigosa: a rigidez emocional e comportamental. Sabe aquela mulher que não aceita mudanças? Que quer tudo do jeitinho que sempre foi? Que resiste a qualquer novidade como se fosse uma ameaça pessoal? Pois é, isso tem nome: rigidez. E é uma das coisas que mais afastam as pessoas. Sempre foi assim, sempre fiz desse jeito, não vou mudar agora. Essas frases são a trilha sonora da rigidez. E conforme envelhecemos, se não tomarmos cuidado, a tendência é nos tornarmos cada vez mais rígidas. Porque o cérebro, se não for estimulado, busca o caminho mais fácil, que é repetir padrões conhecidos. Mas aqui vai a verdade nua e crua. O mundo muda, as pessoas mudam, as tecnologias mudam, as relações mudam, e se você não muda junto, você fica para trás, sozinha, porque ninguém quer ficar preso no passado com você. Conheci a Irene, 65 anos, que era a personificação da rigidez. Não aceitava usar o WhatsApp porque telefone é para ligar. Não aceitava que o filho trocasse de emprego porque antigamente as pessoas ficavam na mesma empresa a vida toda. Não aceitava que a neta usasse piercing, porque no meu tempo, moça de família não furava o corpo. Não aceitava, não aceitava, não aceitava. O resultado? O filho parou de compartilhar as novidades da vida profissional. A neta deixou de visitar lá. As amigas cansaram de ouvir no meu tempo. Irene ficou sozinha, amargurada, achando que o problema eram os outros, que mudaram demais. Mas o problema era ela, que se recusava a mudar qualquer coisa. Quando Irene chegou no consultório, ela queria que eu ajudasse a consertar a família. Doutora, fala para eles que eles estão errados, que eles precisam voltar aos valores de antigamente.
E aí eu tive que dar a notícia difícil. Irene, o problema não é sua família, é você. Parece cruel, mas foi libertador. Porque enquanto Irene achasse que o problema eram os outros, ela não mudaria nada. E sem mudança, não há possibilidade de conexão genuína. Do ponto de vista neurológico, a rigidez acontece quando paramos de desafiar o cérebro, quando criamos rotinas tão fixas que não há espaço para novidade. E sem novidade, os circuitos neurais se tornam cada vez mais rígidos. É como um caminho na floresta. Quanto mais você usa sempre o mesmo, mais definido ele fica. E mais difícil fica criar caminhos novos. Mas aqui vai a boa notícia. Você pode treinar flexibilidade. Você pode, de forma consciente e deliberada, criar pequenas mudanças na rotina. Pode experimentar coisas novas, pode questionar suas próprias certezas e cada vez que você faz isso, está criando novos circuitos neurais, está mantendo o cérebro jovem, ágil, flexível. Sabe o que aconteceu com Irene? Ela aceitou o desafio. Começou pequeno, instalou o WhatsApp. Custou. Ela resistiu, reclamou, mas fez. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a incluí-la nas conversas de novo. Ela recebeu fotos dos netos, memes engraçados das amigas, começou a se sentir conectada. Então ela foi para o próximo passo. Parou de dar palpite não solicitado. Quando o filho contava sobre mudança de emprego, ao invés de criticar, ela perguntava: "E você está feliz com essa decisão?" Mudança de postura, mudança de relação. Em Maísa de 6 meses, a família de Irene estava reunida de novo. Não porque os outros mudaram, eles continuaram os mesmos, mas porque ela decidiu flexibilizar. Decidiu que a conexão com as pessoas que amava era mais importante do que estar certa. Era mais importante do que manter tudo como sempre foi. O ponto crucial, e aqui chegamos ao ponto crucial de tudo que conversamos até agora. Essas 10 coisas feias, viver no passado, reclamar cronicamente, obsessão por doenças, necessidade de aconselhar, competir com mulheres mais jovens, colecionar injustiças, cobrar sacrifícios, inveja disfarçada, autovitimização e rigidez, elas não aparecem do nada. Elas se instalam de mansinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando você percebe, elas já dominaram sua personalidade. Mas tem uma coisa maravilhosa sobre o cérebro humano que eu preciso te contar. Ele é plástico, maleável, capaz de mudança em qualquer idade. E isso significa que você não precisa ficar presa nesses padrões. Você pode, a partir de hoje, começar a mudar. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, porque esses comportamentos foram se consolidando ao longo de anos, às vezes décadas. Mas é possível, totalmente possível. Um plano prático de 4 semanas. Vou te dar um exemplo prático de como fazer isso. Escolhe um dos 10 comportamentos que mais ressoou com você. Aquele que você pensou, putz, é a minha cara. Escolheu? Ótimo. Agora, durante as próximas 4 semanas, você vai focar apenas nesse comportamento. Semana 1, observação. Você vai apenas observar quantas vezes aquele comportamento aparece. Sem julgamento, sem culpa, apenas observação. Pode anotar num caderninho se quiser. Hoje eu reclamei do clima 3 vezes. Hoje eu dei 5 conselhos não solicitados. Hoje eu mencionei o passado 8 vezes numa conversa de 20 minutos. Semana 2, consciência. Agora, além de observar, você vai tentar perceber no momento em que o comportamento aparecer. Opa, tô começando a reclamar de novo. Olha eu dando conselho sem ninguém ter pedido. Lá vou eu falar do passado outra vez. Só perceber, ainda não precisa mudar. Apenas trazer consciência. Semana 3, intervenção. Aqui você vai começar a intervir. Quando perceber o comportamento aparecendo, você vai fazer uma pausa, respirar e escolher fazer diferente. Ia reclamar do tempo? Comenta algo positivo sobre o dia. Ia dar conselho? Faz uma pergunta ao invés disso. Ia contar história do passado?
Pergunta sobre o presente da pessoa. Semana 4, consolidação. Nessa semana, o comportamento novo já vai estar mais natural. Você vai errar ainda e tudo bem, mas vai acertar mais. E cada acerto é uma nova conexão neural sendo criada. É um passo em direção à mudança real. Sabe o que mais me encanta nesse processo? É que quando você muda um comportamento, os outros começam a mudar também. Porque tudo está interligado. Se você para de viver no passado, automaticamente você fica mais presente. E ficando mais presente, você reclama menos. Reclama menos, começa a enxergar mais aspectos positivos. E assim por diante. É como um dominó só que é ao contrário. Ao invés de tudo desmoronando, tudo se constrói autocompaixão. Agora eu quero falar de algo que talvez seja o mais importante de tudo isso. Autocompaixão. Olha, reconhecer que você tem comportamentos feios não é fácil. Dói. Mexe com a autoestima, traz vergonha, e eu entendo perfeitamente. Mas aqui vai uma verdade fundamental. Você não é má por ter desenvolvido esses comportamentos. Você é humana. Você está respondendo a pressões sociais, a mudanças biológicas, a perdas inevitáveis que vêm com o envelhecimento. Tudo isso é real e merece compaixão. A questão é, você vai usar essa compreensão como desculpa para continuar igual ou como ponto de partida para a mudança? Porque compaixão não é condescendência. Compaixão é reconhecer a dor, acolher a imperfeição e ainda assim escolher crescer. Eu sempre digo para minhas pacientes, você não precisa ser perfeita, você precisa ser consciente. Consciência é poder. Quando você tem consciência dos seus padrões, você tem escolha. E tendo escolha, você tem liberdade. Liberdade para ser diferente, liberdade para mudar, liberdade para envelhecer com graça, ao invés de amargura. A história da Célia. Vou te contar uma história linda que aconteceu no consultório há alguns anos. A Célia chegou com 68 anos, sozinha, amargurada, cheia de ressentimentos. Ela tinha todos os 10 comportamentos que eu descrevi hoje. Todos. E estava sofrendo as consequências: solidão, afastamento da família, relacionamentos superficiais. Nas primeiras sessões, ela resistiu muito. Doutora, o problema não sou eu, são as pessoas que são ingratas, desleais, egoístas. Levou tempo para ela aceitar olhar para si mesma. Mas, quando aceitou, tudo mudou. Célia começou devagar. Primeiro parou de reclamar tanto. Depois começou a perguntar mais e falar menos. Parou de trazer o passado para todas as conversas. Deixou de dar conselhos não solicitados. Soltou mágoas antigas. Parou de competir. Parou de se vitimizar. Em 1 ano, a vida dela estava completamente diferente. As filhas voltaram a visitá-la com frequência. Ela fez amizades novas, começou a fazer aulas de dança, conheceu um companheiro. E sabe o que ela me disse no nosso último encontro? Doutor, eu desperdicei anos sendo uma pessoa que eu nem gostava. Mas agora eu me respeito. E as pessoas ao meu redor também. Isso é libertação. Isso é envelhecer com dignidade. Não é sobre não ter rugas ou cabelos brancos. É sobre não ter uma personalidade enrugada. É sobre manter a flexibilidade emocional. É sobre continuar capaz de mudança, crescimento, conexão genuína. Você não está sozinha. E olha, tem mais uma coisa que eu preciso te dizer antes de encerrarmos. Você não está sozinha nessa jornada. Milhões de mulheres estão passando pelo mesmo processo. Têm os mesmos medos, as mesmas resistências, os mesmos padrões instalados. A diferença entre as que ficam presas e as que se libertam é simples: coragem. Coragem de olhar para si mesma com honestidade. Coragem de aceitar que pode melhorar. Coragem de fazer diferente mesmo quando é difícil. E você tem essa coragem? Sei que tem. Porque se você assistiu ou leu esse vídeo até aqui, é porque você está disposta a enfrentar verdades desconfortáveis. E isso já é um sinal de força
desafio prático para esta semana. Então, vamos fazer uma coisa. Agora eu vou te dar um desafio prático para esta semana. Um desafio simples, mas poderoso. Durante 7 dias, você vai fazer o seguinte exercício. Ao final de cada dia, antes de dormir, vai responder 3 perguntas no seu caderno ou no celular. 1. Hoje, em qual dos 10 comportamentos feios eu mais caí? Viver no passado? Reclamar? Obsessão por doença? Aconselhar sem ser pedida? Competir? Guardar mágoa? Cobrar sacrifícios? Invejar? Me vitimizar? Ou ser rígida? 2. O que esse comportamento me custou hoje? Uma conversa legal que poderia ter tido? Conexão com alguém? Paz interior? 3. Amanhã, como eu posso fazer diferente? Só isso. 3 perguntas, 5 minutos do seu dia. Mas eu te garanto, se você fizer isso com honestidade durante uma semana, você vai ter insights poderosos sobre seus padrões. E se você quiser ir mais fundo, tem algo que pode ajudar muito. Divida essa jornada com alguém. Pode ser uma amiga de confiança, uma irmã, uma filha, alguém que você autorize a te dar feedback honesto. Olha, você está reclamando muito. Você trouxe o passado para a conversa de novo. Ter esse espelho externo acelera muito o processo de mudança. Mas atenção, escolhe alguém que te ama de verdade. Porque feedback vindo de quem te ama é diferente de crítica vinda de quem quer te diminuir. Aprende a diferenciar essas duas coisas. Envelhecer é libertador. Agora, antes de me despedir, preciso reforçar algo crucial. Envelhecer não é uma sentença de deterioração. Envelhecer pode ser e deve ser um processo de amadurecimento, sabedoria e até libertação. Libertação das cobranças estéticas da juventude. Libertação da necessidade de provar algo para alguém. Libertação para simplesmente ser. Mas essa libertação só acontece se você não se deixar aprisionar por esses comportamentos feios que vão se instalando. Se você se mantém vigilante, se você escolhe todos os dias ser uma versão melhor de si mesma. E melhor não significa perfeita, significa mais consciente, mais flexível, mais capaz de conexão genuína, mais disponível para amor por si mesmo e pelos outros. Porque no final das contas, minha querida, do que se trata a vida senão de conexão, de pertencimento, de amar e ser amada? E esses 10 comportamentos que eu descrevi hoje, todos eles têm uma coisa em comum. Eles destroem conexão, afastam amor, criam solidão. Mas a boa notícia, a notícia maravilhosa, é que você tem poder para mudar isso hoje, agora. Não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar o próximo ano, não precisa esperar o momento certo. O momento certo é agora, meu convite final. Então, aqui vai meu convite final para você. Escolhe uma das 10 coisas que eu mencionei aqui mais mexeu contigo e faz um compromisso com você mesma de trabalhar nisso nos próximos 30 dias. Apenas 30 dias. Um mês da sua vida dedicado a mudar um padrão que está te custando caro. E depois desses 30 dias, se você perceber, melhora e você vai perceber, escolhe outro comportamento. E outro, e outro. Até que daqui a um ano você olhe para trás e não reconheça mais aquela mulher amargurada, rígida, ressentida que você estava se tornando. No lugar dela vai estar você, a melhor versão de você. Uma mulher que envelhece com elegância não porque não tem rugas, mas porque não tem uma alma enrugada. Uma mulher que inspira, que conecta, que ama e é amada. E sabe por que eu sei que você é capaz disso? Porque você está aqui. Porque você teve coragem de ouvir essas verdades duras. Porque você não desistiu no meio. Isso já é um sinal de que você quer mudar. E querer é o primeiro passo. Um último pedido agora, antes de eu realmente me despedir, preciso que você faça uma coisa por mim e por você. Se esse vídeo mexeu contigo, se você reconheceu algum desses comportamentos, se você está disposta a mudar, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: Andréia, eu escolho mudar.
Só isso, essas 4 palavras. Porque quando você escreve, quando você declara publicamente, você está fazendo um compromisso não comigo, com você mesma. E esse compromisso tem poder, tem força, tem capacidade de te impulsionar nos momentos difíceis. E se você conhece alguma amiga, prima, irmã, mãe, tia que precisa ouvir essas verdades, compartilhe esse vídeo com ela, não de forma agressiva, não dizendo, olha, você é assim, mas dizendo, olha, vi isso e achei interessante, talvez te ajude também, porque todo mundo merece a oportunidade de se conhecer melhor e mudar. E finalmente mesmo, se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve agora, aperta o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim, diretos, honestos, sem floreios, mas sempre com amor, sempre com o objetivo de empoderar você, porque esse é meu propósito, minha missão. Há 30 anos eu faço isso no consultório, uma paciente de cada vez. E agora, através desses vídeos, eu posso alcançar milhares, milhões. E cada mulher que acorda para seus padrões destrutivos, que escolhe mudar, que se liberta das armadilhas do ego, é uma vitória. É uma vida transformada. Gratidão. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Obrigada por ter coragem de olhar para si mesma. Obrigada por escolher crescimento ao invés de estagnação. Lembra, você não precisa ser perfeita, você precisa ser consciente. E tendo consciência, você tem escolha. E tendo escolha, você tem liberdade. Liberdade para envelhecer bonita, não no sentido estético, embora isso também seja possível, mas no sentido profundo. Envelhecer com uma alma bonita, com relacionamentos bonitos, com uma vida bonita. E isso, minha querida, não tem preço, não tem botox que faça, não tem cirurgia que alcance. É um trabalho interno, diário, consciente, mas que vale cada segundo investido. Um abraço carinhoso, Andréa Vermont.